Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma obra espetacular de William Shakespeare, Hamlet. Gente, eu não sei o que falar, sabe? Eu acho que assim é a minha obra preferida da vida, é a melhor peça que alguém já escreveu, é a melhor coisa que alguém já escreveu na vida, é fantástico, assim, estupidamente bem escrito. Personagens maravilhosos, é de uma riqueza, de uma profundidade. Os personagens são tão bem desenvolvidos e são tão reais. Na realidade, é um estudo realmente da natureza humana, do comportamento humano, né, da psique humana, porque essa é a verdade. E olha que nem existiam esses conceitos na época de Shakespeare, e isso que é o mais impressionante. Ou seja, a gente encontrar personagens tão reais, com dilemas tão profundos, e assim, é fantástico, né? O próprio Hamlet, né? Então nós vamos ver ele crescendo, se desenvolvendo no meio da obra, o comportamento justamente dele em face aos problemas que ele encontra ali. Olha, como é que eu vou me comportar diante de determinado problema, diante de determinada situação, diante de determinada revelação, o que é que eu faço agora? Então, ele vai assumindo vários comportamentos, um deles, inclusive, é se fingir de louco para alcançar algum objetivo. É espetacular, é fantástico, e ele vai ter, inclusive, para provar a mente, o psicológico do rei, e para ver se o rei tinha alguma culpa, alguma coisa assim, ele vai tramar um plano tão mirabolante, envolvendo uma peça de teatro, que vocês vão ver quando eu chegar na história, espetacular, é de explodir a cabeça, né? Essa questão mesmo de observar o comportamento humano, né? Nós vemos que é justamente isso, explorar a psicologia humana, né? A questão da culpa, nós vamos ter tudo isso, culpa, vingança, raiva, ódio, sentimentos, todo tipo de coisa, gente. É fantástico, por isso que eu digo, o tempo é pouco, posso falar que tudo que eu falar aqui de bom é pouco, não é? Assim, no quanto esse texto é bem escrito, é bem desenvolvido, fora a técnica mesmo, né? As palavras, assim, é delicioso, nós vamos ter trechos extremamente poéticos, os solilóquios do Hamlet, que são, assim, lindos e poéticos e filosóficos, ou seja, é tudo de bom, não é? É muito interessante. Então vamos direto à história, para vocês poderem entender, e no meio do caminho vou dando aí a minha opinião. Tudo começa, né, no reino da Dinamarca, né, onde Hamlet ele é o príncipe da Dinamarca, na verdade, não é? Então, o que acontece é que o grande rei, né, o Hamlet pai, o rei, morreu, e quem assume o trono foi Cláudio, que era irmão do falecido rei Hamlet. E ele assume não somente o trono, mas assume também a viúva, ele se casa com a Gertrudes, não é? Esposa do próprio irmão, o rei Hamlet, e mãe do Hamlet, príncipe Hamlet. Então, gente, o que acontece é que enquanto todo mundo está em festa, porque isso tudo aconteceu muito rápido, né? O rei morreu, Cláudio assume o trono e logo se casa, tem aquela festa da coroação, depois tem aquela festa do casamento, né? E tudo mais. E aí o que acontece? No meio disso tudo, Hamlet ele não consegue disfarçar o seu luto, a sua indignação principalmente, porque tudo aconteceu tão rápido. Como pode o povo estar em festa, o povo estar feliz? Como pode o Cláudio estar feliz? Como pode a minha mãe estar feliz, sorrindo, né? Em menos de um mês que o meu pai morreu, né? O Cláudio já assumiu o trono, ela já se casou, como é que ela se prestou a esse papel? O Hamlet fica indignado com isso e demonstra para todo mundo o seu luto, né? Andando para lá e para cá cabisbaixo, definhando, não comendo direito, ele emagreceu muito, se comportando de uma forma realmente desgostosa, né, com todo mundo, não querendo conversar, não querendo papo. E vai começar, então, nesse clima de festa, não é?
E justamente isso, né? E o rei, ele tenta passar um pano, né? Ah, nós hoje assumimos aquela que outrora foi nossa cunhada, hoje nossa rainha, né? Nós assumimos um trono, é com grande pesar, né, que nós sofremos pelo falecimento, né, do nosso amado rei e tal, é com um olho auspicioso e outro lacrimejante que nós estamos aqui, né, assumindo o trono, casando com a rainha, e, enfim, essa coisa toda. Ele tenta dar uma passadinha de pano ali, mas que de fato o que é esquisito não é? Porque foi tudo muito rápido mesmo, e Hamlet, ele fica indignado. O rei vai até tentar, o rei até se preocupa com o Hamlet, né? Ele vai dizer, pense em mim como um pai, né? Por favor, aceita, né? Aceita as coisas como elas são, né? Pense em mim agora como seu pai, todo mundo aqui te ama. A vida que segue, né? Tenta viver, tenta ser feliz. A rainha vai falar a mesma coisa. Filha, natural, né? As pessoas morrem e não sei o que, vida que segue. A rainha vai tentar também conversar com ele. Tira esse luto, né? Ninguém quer te ver assim, triste e tal, mas o Hamlet não queria saber. Vai vir, inclusive, um grande amigo dele, para você ter uma ideia, que é o Horácio, né? Horácio, que estuda em Wittenberg, ele vai, né? Sai para dar uma visitadinha, porque no fundo ele quer ver o Hamlet, ele gosta demais do Hamlet, né? É o melhor amigo que ele tem no mundo. E eu já vou falar sobre esse personagem. Horácio é tudo de bom, que personagem delicioso, que homem leal, que amigo, e vocês já vão entender porquê, eu já vou começar a falar dele. Então ele chega, Hamlet fica super feliz por encontrá-lo, não é? E diz, Horácio, que bom que você veio, né? Por acaso você veio para o velório do meu pai? Sim, eu vim para o velório do seu pai. Ah, chegou tarde, acho que você veio para o casamento da minha mãe. Olha a alfinetada. De fato, foi muito rápido, né? Ah, Horácio, sabe como é? Economia, meu querido, economia, não é? Os salgadinhos que foram servidos no funeral do meu pai, eles foram agora servidos frios no casamento da minha mãe. Ou seja, Hamlet está totalmente, não é, perturbado com essa situação aí. E o Laertes tenta animá-lo, essa coisa toda, mas a amizade deles é linda demais. Fato é que nesse meio tempo, os guardas, né, ali do palácio vão dizer que coisas estranhas estão acontecendo. Eles passaram a ver o fantasma do falecido rei, o pai de Hamlet, andando nas noites ali, rodeando o palácio. E esse fantasma, ele não fala com ninguém, mas eles acreditam que talvez, né, se Hamlet for até lá, esse fantasma possa falar com ele. Então o Laertes, inclusive, vai ajudar a dar essa notícia, né, pro Hamlet, que o fantasma do pai dele foi visto. Então vão todos, vai o Hamlet, vai o Horácio, vai todo mundo lá, os guardas, e eles vão montar a guarda esperando esse fantasma aparecer. E esse fantasma aparece. Hamlet corre atrás dele, e o que o fantasma tem a dizer é que ele foi assassinado. Ele diz, ouça, Hamlet, eu fui assassinado assim, e a cobra que me picou, agora ela usa a coroa, não é? Nossa, mas é o meu tio, é o rei Cláudio, não é? Então, nossa, conta essa história direito. Então o pai conta que enquanto ele estava dormindo, veio Cláudio, jogou um veneno no ouvido dele, e de modo que ele morreu. Ou seja, foi uma conspiração, não é? Foi um assassinato. E o espírito diz, ouça, Hamlet, ouça. Olha, se alguma vez você teve amor por esse seu velho pai, faça alguma coisa, se vingue, não é? Vingue, né, esse assassínio e, enfim, faça alguma coisa, jura? Né? E Hamlet então jura vingar-se ali, né, pela morte do pai. E é aí que a coisa fica interessante, porque até então Hamlet ele já não gostava muito do Cláudio, né? Já estava meio que desconfiado da mãe, porque assim, como ela pôde, né? Em menos de um mês, né? E agora isso, ele descobriu que foi tudo uma tramóia, que o pai foi assassinado pelo rei Cláudio. Então ele tinha que agir com sabedoria para fazer a sua vingança. Então ele vai se fingir de louco.
uma das coisas que ele vai dizer, e aí é que tá, ele vai aprender, uma das questões aí do comportamento, não é? Porque o Hamlet, que até então é tão bom, é tão puro, via a bondade no coração de todo mundo, tipo assim, ele não via mal nas pessoas, né? Mas a partir do momento, ele não tinha passado por determinadas experiências, ele não tinha passado pela dor ainda, não tinha passado pelo luto de perder um pai, não tinha passado pela desolação de não ter com quem conversar, de não saber o que fazer, de conviver com traidores, pessoas falsas, não é? Ele então, ele se finge de louco, porque ele pensa assim, nossa, eu não acredito mais nas pessoas. Foi essa conclusão que ele chegou. Todo mundo é falso. Como é que pode, né? Ele é puro, ele esperava a pureza, ele esperava a verdade das pessoas, né? Enquanto as pessoas eram falsas com ele, ele descobriu da pior maneira possível, coisas que a vida ensina, né? As pessoas são falsas, as pessoas podem machucar, as pessoas podem conspirar contra você, e foi isso que ele aprendeu. Como pode, né? E tá lá, minha mãe sorrindo, o rei sorrindo, depois de tudo isso, depois de ter matado o meu pai, ele consegue sorrir e ainda consegue casar com a minha mãe. Como pode um vilão sorrir e ainda ser um vilão? E ele começa a chamar realmente o Cláudio de vilão, de biltre, de tudo quanto é coisa, não é? Porque, de fato, ele sente agora não só mais uma revolta, uma indignação, mas agora ele sente ódio, e mais do que isso, agora ele sente um desejo, uma sede de vingança, com todas essas coisas que foram crescendo no coração dele que antes não tinham, né? Principalmente essa perda da fé no homem, na humanidade, nas pessoas, porque a partir de então ele não podia confiar mais em ninguém, nem na mãe, nem muito menos no rei, em ninguém, porque o rei vai inclusive mandar dois amigos dele, né, outros dois amigos, Guildenstern e Rosencrantz, vai mandá-los para conversar com Hamlet, para tentar de alguma forma animá-lo, né? O rei vai tentar, né, animar o Hamlet, até para que a rainha fique mais tranquila, né? Então, vão chegar esses dois amigos, mas o Hamlet sabe que eles foram mandados pelo rei. O Hamlet sabe que ele não pode se abrir, porque se ele se abrir, eles vão contar tudo pro rei. Ele não pode confiar nem sequer na própria namoradinha. Ele tem uma namorada, Ofélia, né, que é cortesã ali, que ele a ama profundamente, mas ele não pode confiar nem nela, porque ela fez parte, é tadinha, não assim que ela tenha culpa, a maldade. Então, os dois ali, né, vão usá-la, né, ela vai fazer parte desse esquema do rei e do pai da Ofélia, para que eles fiquem sozinhos uma hora, os dois juntos, conversando, enquanto o rei e o pai da Ofélia, o Polônio, estão ali escondidos para ouvir alguma coisa, se ele fala alguma coisa, se ele se abre de alguma maneira. Então, assim, ele não pode confiar em ninguém, mas ele, no meio dessa... Primeiro, a dor do luto, que agora tá doendo muito mais, porque ele sabe que não foi natural, que foi o Cláudio que matou. A mãe, ele não sabe direito o que pensar dela. A namorada, ele teve que, né, digamos assim, botar para correr, né? Ele dá um fora nela, diz, eu nunca disse, eu nunca demonstrei amor por você, né? Isso é uma tremenda mentira, mas assim, eu não te amo e eu nunca demonstrei amor por você, e enfim, né, isso deixa ela também profundamente triste, abalada. Ele tramou, ele veio, né, um grupo ali de atores, e eles ensaiaram uma peça que é igualzinho, né, olha, eu vou colocar algumas linhas aqui, você decore, e na apresentação vocês me apresentam isso aqui que eu quero. E chamou todo mundo para assistir, foi o rei, foi a rainha, eles estavam super felizes porque o Hamlet estava se divertindo, fazendo alguma coisa diferente, pelo menos, né? E sei que a apresentação dessa peça é o seguinte, né? Os atores ensinam exatamente o que aconteceu naquela noite. Vem um ator, coloca o veneno, né, no ouvido de um rei adormecido, esse rei morre, e esse rei então se torna rei, se casa com a rainha, né? Eles encenam isso. Quando Cláudio vê aquilo,
E era isso que o Hamlet estava, né? É aí que ele queria tirar a prova real, né? Isso é fantástico, isso é genial. Porque o rei, ele se sobressalta, ele fica gelado, ele levanta, para essa peça, pelo amor de Deus, bate a culpa, e aquela coisa toda, né? E assim, ai, agora eu sei que foi ele se entregou, foi ele, agora eu tenho certeza. Então ele quer matar, né, o rei Cláudio. Então ele tá nessa situação. Mas só que ele não pode contar com ninguém. Aí é que tá, a não ser justamente o seu grande amigo Horácio. E aí que eu digo, aí que entra o Horácio. Que amigo maravilhoso é esse Horácio. Eu acho que todo mundo tinha que ter um amigo igual ao Horácio. E assim, eu acho que ele só não ficou louco realmente porque ele tinha o Horácio com quem ele podia confiar. E de fato ele podia confiar no Horácio. Ele foi leal até o fim. Que amigo, gente, que personagem, né? Ele nem fala tanto assim, mas que personagem, só pelo fato dele estar ali do lado do Hamlet, em todos os momentos em que ele mais precisava, em todos os momentos em que ele abria o coração, lá estava o Horácio, né? Então ele era um grande amigo, e assim, se demonstrou um amigo de uma lealdade impressionante até o fim. Ele de verdade, assim, importava com o Hamlet, de verdade ele o amava. E o Hamlet também vai dizer, olha, né, que ele era uma das únicas pessoas com quem ele podia contar, né? Ele dizia assim, olha, eu te guardo no meu coração, no coração do meu coração. Você, né, é uma pessoa maravilhosa. E ele conta pro Horácio tudo que ele sente, tudo que ele está planejando, todos os planos, tudo que aconteceu com ele conta tudo. E é de uma forma tão linda, gente, assim, essa amizade. E o Laertes parece aquele tipo de cara, de amigo, meu, que não precisa fazer muita coisa, sabe? Aquele amigo que vai te ouvir, só te ouvir, sem te julgar, né? E que tá do teu lado ali porque deve aquele amigo que pode até pensar, eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que eu posso falar, eu não sei o que eu posso fazer para te ajudar, mas eu tô aqui, eu tô te ouvindo, né? Então o Laertes é esse tipo de amigo que, gente, é impressionante, impressionante, isso escrito há tanto tempo, né, atrás, é isso que eu digo, esse é o brilhantismo, né, dessa escrita. Eu não sou nenhuma especialista, mas assim, né, aquilo que eu senti, né, a impressão que essa obra causou em mim, né, e em tantas pessoas, eu acho que é isso, né, você fica maravilhado com a beleza da escrita e com a profundidade dos personagens e dos relacionamentos entre eles. Então a gente vai ter aqui, né, inclusive, né, através dessa figura aí do Horácio, que é pouco falado, eu vejo poucas pessoas comentando assim, não é? Mas essa é uma coisa que me chama a atenção. A lealdade, a fidelidade do Horácio, aquele amigo que te ouve e que te apoia até o fim, super leal, super sincero, e esse é um amigão mesmo. Então aí vai. E nós vamos ter então, né, temos aquele clímax, aquela tragédia realmente, no meio disso tantas coisas vão acontecer, não é? A Ofélia morre também, né? Porque o Hamlet vai começar a cometer loucuras mesmo, né? Se fingindo de louco. Ele vai acabar matando o pai da Ofélia sem querer, pensando que era o rei, e isso vai deixar ele, sabe, mais triste ainda. Poxa vida, né? Matei a pessoa errada, porque o Polônio, ele estava justamente, olha só, escondido atrás da cortina, justamente ouvindo uma conversa séria, uma briga mesmo ali entre o Hamlet e a mãe, porque o Hamlet, ele vai tirar satisfações com a mãe, né? Ele vai esfregar umas verdades ali na cara dela, né? E mostrar quem é o Cláudio. Se é que ela não sabe, eu vou te mostrar quem é, né? Para você tomar vergonha na cara, né? Digamos assim. Então, e só que nesse meio tempo os ânimos ali se exaltam, ele briga, ela grita, e o Polônio, né, o pai da Ofélia, ele, né, se mexe, ele grita também, e o Hamlet, ele vai pensar que é o rei que está escondido ali atrás da cortina e mata, né, por engano, né, o pai da Ofélia. E aí uma sucessão de coisas vai acontecer. Depois vai vir o filho, né, do Polônio, né, e ele vai chegar de longe e vai encontrar
toda aquela situação. O pai dele morto, a irmã louca, e logo depois a irmã morre também, porque a Ofélia vai morrer também. Aí no final ele desafia o Hamlet para um duelo. Depois que acontece esse atentado, aí o negócio fica estreito, né? Aí o Cláudio, né, fica gelado e pensa: ele matou Polônio, que estava escondido atrás da cortina. Ele pensou que era eu. Ou seja, era para eu ter morrido ali. Ele teria me matado se eu tivesse ali. Né? O Hamlet pensou que era eu. Então, a partir daquele momento, sim, Cláudio começa a atentar contra a vida de Hamlet, de várias formas, de vários estratagemas. É uma história linda, gente. Tem um final triste, é claro, mas olha, eu já falei demais e poderia falar muito mais ainda. É impressionante, eu tenho certeza que você vai amar. Se você ainda não leu, leia. Tem filmes, né? Com certeza, gente, é espetacular, né? É lindo, é, como eu disse, é poético, é triste, mas mais do que tudo, é um desenvolvimento preciosíssimo, né? Um desenvolvimento de personagens muito, muito marcante, muito forte e comovente, né? Sobretudo. Você vai amar, com certeza. Hamlet, de William Shakespeare. Fica a dica e até a próxima.